Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, domingo da Santíssima Trindade, dia 15 de junho. E é com muita alegria que nos encontramos em nome da Trindade Santa de Deus, para assim refletirmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de João no capítulo 16, versículo de 12 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e eu vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridas irmãs, amado povo de Deus. A solenidade que hoje já celebramos juntamente com toda a igreja, não é um convite a decifrar o mistério que se esconde por detrás de um Deus em três pessoas, mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, a contemplar o Deus que é família, o Deus que é comunidade, o Deus que criou os homens para os fazer comungar nesse mistério de amor. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, percebemos que o Evangelho de hoje faz parte do grande discurso de despedida de Jesus. Há muitas coisas, diz o Evangelho, que não compreendemos. Não há como penetrar em todos os mistérios de Deus, mas o Espírito da verdade prometido por Jesus haverá de clarear a mensagem e a vinda do Mestre. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, introduzirá os discípulos na compreensão do que Jesus disse e realizou. Uma só é a revelação. Sua fonte está no Pai, sua fonte está em Deus. Realiza-se no Filho e se completa nos fiéis por meio do Espírito. Então, portanto, o Espírito age em nós em sintonia com o Pai e o Filho. Portanto, a Trindade Santa, caros irmãos, queridas irmãs, nos ensina que é possível viver a comunhão e a fraternidade nas famílias e nas comunidades cristãs, unindo-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Santíssima Trindade nos convida a nos abrirmos ao mistério de Deus, nos convida a crer na boa nova do seu Filho e, sobretudo, trabalhar para construir um mundo mais humano, um mundo mais fraterno e mais justo. A exemplo de Jesus, nos deixemos impulsionar e fortalecermos pelo Espírito de Deus. Caros irmãos, queridas irmãs, neste Evangelho, vemos como, mais uma vez, Jesus abria os olhos do seu discípulo para que enxergasse os acontecimentos que iria suceder. No entanto, conhecendo profundamente os seus seguidores, o próprio Jesus já declarava que eles não compreenderiam enquanto o Espírito da verdade não lhe fosse enviado. Assim como prometeu, Jesus já enviou o Espírito Santo da verdade, que clareia a nossa visão e descortina para nós o mistério de Deus. Muitos de nós, meus irmãos, queridas irmãs, porém, ainda continuamos ignorantes, sem entender o porquê das coisas de Deus. E esperamos que um dia tudo nos possa ser desvendado. Acontece que muitas coisas nós também ainda não somos capazes de compreender agora, porque não nos deixamos inundar pelo Espírito Santo, que é quem esclarece para nós a verdade do coração do Pai. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, se nos deixarmos modelar pelo Espírito Santo, como Jesus anunciou, nós estaremos nos encaminhando para uma plenitude de vida de acordo com aquela realidade que já é a nossa no plano de Deus e que está lá no futuro. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, por isso Jesus vai nos dizer, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Meus irmãos, queridas irmãs, quantas oportunidades nós perdemos porque não nos conscientizamos de que o Espírito Santo
já nos está revelando a verdade agora, nesse momento. Quantos desesperos, quantas aflições diante de fatos que somente o Espírito Santo pode nos esclarecer. Peçamos, portanto, a Jesus que nos faça plenos do Espírito Santo para que sua paz aconteça dentro de nós e a verdade seja esclarecida na nossa vida, na vida da nossa sociedade, na vida das nossas famílias. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o Espírito Santo tem lhe anunciado coisas novas? O que você tem percebido atualmente através dos fatos de sua vida? Como você tem encarado as suas dificuldades? Você dá atenção às pessoas que vêm dialogar, conversar com você? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E diante desses fatos, como você percebe a ação do Espírito Santo em sua vida? Por isso, peçamos ao Pai que a certeza da presença do seu Filho Jesus seja estímulo para o nosso cumprimento da missão que recebemos, a de proclamar o reino de Deus a todos os povos. Peçamos ao Pai que o Espírito Santo nos faça entender Jesus Cristo, o Filho que nos abre a intimidade da Trindade. Peçamos ao Pai que derrame sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, o anseio de estarmos todos na plena convivência da própria Trindade. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado domingo, dia do Senhor, e que desça sobre vocês e sobre sua família a bênção desse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz de Cristo, agora e sempre. Amém.